Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a mais um ponto de estudo da Lei das Estatais. Vamos dar continuidade ao estudo da Lei das Estatais, só que agora nós vamos enfim entrar na parte de licitações e contratos da Lei das Estatais e vamos, sempre que importante, comparar esses dispositivos com a Lei 14.133, com a Lei Geral de Licitações. Perfeito? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar, então, as normas relativas às licitações e aos contratos. Primeiro ponto, a questão da dispensa e da inexigibilidade de licitação. O que eu quero te mostrar aqui é que, em termos conceituais e de pressupostos, a dispensa e a inexigibilidade prevista na Lei das Estatais é igual à da Lei 14.133. O que eu quero dizer? Em termos de conceito, nós estamos falando da dispensa como uma hipótese em que é viável a competição, mas razões legais ensejam a não realização. E que nós vamos ter duas hipóteses de dispensa, a dispensada e a dispensável, ambas em um rol taxativo. Já a inexigibilidade, nós vamos ter uma espécie de contratação direta fundada na inviabilidade de competição. E vamos falar de um rol exemplificativo. O que a gente precisa fazer aqui? Passar em algumas hipóteses da licitação dispensada, dispensável e inexigível. Vamos começar? A gente começa com hipóteses de licitação dispensada, perfeito? Nos termos do artigo 28, parágrafo 3º da Lei 13.303. Veja que as estatais são dispensadas da licitação nas seguintes situações. Duas hipóteses apenas: comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas estatais de produtos, serviços ou obras especificamente relacionadas com os seus respectivos objetos sociais. E também são dispensadas nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada à oportunidade de negócios definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Tem aqui um ponto criticado pela doutrina, que vai dizer que esse caso do inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 28 não é hipótese de dispensa, é hipótese de inexigibilidade, afinal fala no final da justificada inviabilidade do procedimento competitivo. Ocorre que a literalidade da legislação traz como uma hipótese de licitação dispensada. Então cuidado para você não errar aqui neste ponto, tá? Caiu a hipótese do artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2, marque que nós estamos falando de uma licitação dispensada e não inexigível, porque é literalidade da legislação. Bom, veja, parágrafo 4º vai nos dizer que consideram-se oportunidades de negócio, a que se refere aqui, olha, no inciso 2 do parágrafo 3º, a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais,
e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente. Nesse sentido, vem o enunciado 22 do CJF e vai dizer que a participação de estatal no capital de empresa privada que não integra a administração enquadra-se dentre as hipóteses de oportunidade de negócios, devendo a decisão pela referida participação observar os ditames legais e os regulamentos editados pela estatal. E ainda veja o enunciado 27, vai dizer que a contratação para a celebração de oportunidade de negócio deverá ser avaliada de acordo com as práticas do setor de atuação da estatal. A menção à inviabilidade de competição para concretização da oportunidade de negócio deve ser entendida como impossibilidade de comparação objetiva, no caso das propostas de parceria e reestruturação societária, e como desnecessidade de processo competitivo quando a oportunidade puder ser ofertada a todos os interessados. Então veja que os dois enunciados vêm com o objetivo de explicar o artigo 28, parágrafo 3º, inciso 2, tanto no que se considera oportunidade de negócio, como também na questão da desnecessidade do processo competitivo. E para completar essa série de enunciados, vem o enunciado 30, também tentando explicar a inviabilidade de procedimento competitivo. Vai dizer esse enunciado que a inviabilidade de procedimento competitivo não significa que para a configuração de uma oportunidade de negócio somente poderá haver apenas um interessado em estabelecer uma parceria com a estatal. É possível que, mesmo diante de mais de um interessado, esteja configurada a inviabilidade de procedimento competitivo, quando, pessoal, de fato, aquela situação específica se mostrar como a melhor e a mais interessante para a estatal. Aí não tem competição. Para as nossas provas, eu trago aqui os enunciados do CJF, mas eles não ganham tanta relevância. Ganha maior relevância a literalidade da legislação. Mas como o objetivo aqui é fazer um encontro mais completo possível, eu pontuo para você os enunciados. Então tratamos sobre a licitação dispensada. Vamos passar agora na licitação dispensável, em algumas hipóteses do artigo 29 da lei das estatais. Começamos com os incisos 1 e 2, que vão trazer as dispensas por valores. Primeiro, para as obras e serviços de engenharia de valor até R$100.000, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda a obras e serviços de mesma natureza, mesmo local, que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente. Como também é dispensável para outros serviços e compras no valor de até R$50.000 e para alienações, também desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto, que possa ser realizado de uma só vez. E aí preste muita atenção, cuidado com o parágrafo 3º deste artigo 29, que vai dizer que esses valores aqui estabelecidos podem ser alterados por deliberação do Conselho de Administração da estatal. Esses valores de até 100.000 e até 50.000
podem ser alterados pelo Conselho de Administração da estatal. Eles podem ser alterados para refletir a variação de custos. E ainda veja que admite-se valores diferenciados para cada sociedade. Cada conselho de administração de cada estatal poderá estabelecer um valor específico para refletir a variação dos custos específicos para aquela estatal. Perfeito? Bom, outras hipóteses de dispensa. Então aqui, inciso 11. Na contratação de remanescente de obra, serviço ou de fornecimento, em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Preste muita atenção que esta era também uma hipótese de dispensa na 8666, que na 14133 isso não é mais hipótese de dispensa, porque de fato não há dispensa. Porque há licitação, a própria lei fala, tem uma licitação anterior, houve uma rescisão de contrato, eu preciso completar o remanescente, eu vou convocar o remanescente. Eu não estou fazendo uma dispensa de licitação porque a licitação ocorreu. Na Lei 14.133, isso não é mais hipótese de dispensa, mas é na lei das estatais. Cuidado com isso. Ainda veja, venha cá, parágrafo 1º vai dizer que na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação, as estatais poderão convocar os remanescentes na ordem de classificação para celebração do contrato nas condições ofertadas por eles mesmos, desde que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. E ainda vou para você no inciso 18. É dispensável a licitação na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívidas e de bens que produzam ou comercializem, e o STF entende que isso é constitucional. Bom, a gente segue e passa agora na licitação inexigível. A Lei 13.303 estabelece apenas duas hipóteses de inexigibilidade, diferente, por exemplo, da 14.133, que lista 5 hipóteses de inexigibilidade. Aqui na Lei das Estatais nós vamos ter essas duas. Olha lá, a contratação direta será feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, algo que se mantém na Lei 14.133, como também há a previsão na Lei 14.133 da contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para os serviços de publicidade e divulgação. E a lei listou aqui esses serviços técnicos especializados. Então, muito cuidado para você não confundir a licitação dispensada, dispensável e inexigível na lei das estatais. Bom, pessoal, um outro ponto que eu gostaria de conversar com você, e a Lei 14.133 também faz essa diferença, é a diferença de sobrepreço e de superfaturamento. Nos termos do artigo 31, parágrafo 1º da Lei das Estatais, o sobrepreço é o preço, olha aqui, orçado ou contratado
expressivamente superior aos referenciais de mercado, igual é na 14.133, ora, e nem poderia ser diferente. O conceito tem que ser o mesmo. O conceito realmente tem que ser o mesmo. Sobrepreço é o preço expressivamente superior aos referenciais de mercado, ao passo que o superfaturamento, assim como na lei de licitações, na lei 14.133, é o dano. Aqui é o dano ao patrimônio da empresa estatal. Lá na 14.133 é o dano ao patrimônio público. Aqui é o dano ao patrimônio da estatal. Veja, pessoal, caracterizado, por exemplo, pelas medições de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, pela deficiência na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, da vida útil ou da segurança, por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, e por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a estatal ou reajuste irregular de preços. Muito cuidado, esse é um ponto muito explorado no âmbito da lei das estatais, a diferença de sobrepreço e superfaturamento. Bom, o artigo 32 da lei das estatais, e agora a gente muda a discussão, vai traçar algumas diretrizes para as licitações e contratações realizadas pelas estatais. Primeira diretriz é a padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contrato, de acordo com normas internas específicas. Também haverá uma busca da maior vantagem competitiva para a estatal, considerando custos e benefícios diretos e indiretos, de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores de igual relevância. Também a diretriz de parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes sem perda de economia de escala e desde que não atinja valores inferiores àqueles previstos lá no artigo 29, incisos 1 e 2, dos até 100 mil e até 50 mil. Também, veja, deve haver a adoção preferencial da modalidade pregão, só que não mais da Lei 10.520, o pregão previsto na Lei 14.133 de 2021, perfeito? Para a aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. E ainda, observação da política de integridade nas transações com partes relacionadas. Aí vem, meus amigos, o parágrafo 1º. O parágrafo 1º que vai trazer questões relacionadas também às licitações e às contratações, especialmente com a ideia da função regulatória da licitação, de preservação do meio ambiente, de implementação de políticas públicas, pontos relevantes que a gente precisa aqui ficar atento. Olha o que vai dizer o parágrafo 1º. As licitações e contratos da Lei 13.303 devem respeitar especialmente as normas relativas à disposição final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia e de recursos naturais, avaliação do impacto de vizinhança, proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação de impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por estatal, e acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Ainda veja, artigo 34 vai dizer do valor estimado da contratação. Preste muita atenção, porque aqui nós vamos fazer um comparativo lá com a Lei 14.133. Vai dizer a Lei das Estatais que o valor estimado do contrato a ser celebrado, olha o verbo, será sigiloso. Então veja que a regra na Lei das Estatais é que o orçamento seja sigiloso. A regra na Lei das Estatais é que o orçamento seja sigiloso. Olha o que vai dizer então a lei. O valor estimado do contrato será sigiloso, facultando-se à contratante, mediante justificação, conferir publicidade ao valor estimado, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e informações necessárias para a elaboração das propostas. É o contrário da Lei 14.133. Lá na Lei Geral de Licitações, na Lei 14.133, a regra é que o orçamento seja público e, de maneira excepcional e devidamente justificada, o orçamento poderá ser sigiloso. Aqui na Lei das Estatais é o contrário. A regra é que ele seja sigiloso. E de maneira excepcional e também justificada, ele seja público. Cuidado com isso, isso é ótimo para cair em prova. Ainda vai dizer a lei que na hipótese em que for adotado critério de julgamento maior desconto, o orçamento precisa ser público. É isso que está dizendo o parágrafo 1º. Na hipótese de adotado o critério do maior desconto, o valor estimado constará do instrumento convocatório. Ora, óbvio, pelo critério do maior desconto, eu só posso dar um desconto se eu souber qual é o valor máximo. Por isso, no maior desconto, o valor precisa constar do edital. Ainda veja, quando o critério for o da melhor técnica, o valor do prêmio ou da remuneração também é incluído no instrumento convocatório. E ainda, pessoal, a informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a estatal registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle sempre que solicitado. Perfeito? Pois muito bem, meus amigos. Com isso, eu encerro esse nosso bloco, esse nosso encontro. Feito? Um grande abraço.